A sua saúde é o seu maior ativo. E toda mudança começa quando você se torna consciente das suas atitudes, com uma autorresponsabilidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo com o Dr. Flávio Oliva. E hoje o nosso assunto será triatlo. Vamos falar sobre triatlo. Estou recebendo como convidado o triatleta, profissional de educação física, coronel do Exército Brasileiro, o triatleta Jefferson Félix. Coronel, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Flávio. É um prazer estar aqui para falar sobre assunto que eu gosto muito, que é o esporte e saúde, né? Vamos falar sobre triatlo, mas antes de falar do triatlo, que é o esporte que o senhor pratica e faz com maestria, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, da sua vida. O senhor é gaúcho, né? E já fazia esporte desde criança. Me conte um pouco como é que foi a atividade física durante a infância e como é que foi na transição da vida civil para a vida militar. Me conte um pouquinho. Bom, vamos lá. O esporte começou na minha vida desde que eu me conheço por gente, né? Então, meu pai era professor de educação física, ele já faleceu faz 4 anos, mas ele já aos 5 anos ele me colocou no judô para que eu iniciasse a minha vida esportiva. Aí, com 7 anos, eu fiz uma transição, fui para o karatê. Então, o pai gostava muito de artes marciais, né? E, paralelo a isso, levava o futebol, mas todo garoto da nossa época todo brasileiro jogava futebol, queria né? ser jogador de futebol. Aos 11 anos, eu comecei a perceber um certo pendor para a parte física no treinamento do futebol. Corria bastante, mas pouco talento para parte tática, uma habilidade reduzida. Controle da bola. Uma habilidade um pouco reduzida para jogar. E aí eu comecei a praticar o atletismo. Então, com 12 anos eu já entrei para aqueles jogos escolares, corria distâncias de 1.500 e 3.000 metros. Aí levei paralelo o atletismo com o karatê e aos poucos o futebol foi deixando de lado por a constatação de que não ia galgar muito, não ia chegar muito longe, não ia conseguir muito resultado no futebol. E comecei a me dedicar mais ao atletismo. Aí, aos 16 anos, eu prestei o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E com 17 anos, eu ingressei no Exército. Então, já faz 29 anos aí de carreira militar. Aí, no Exército, eu pude dar continuidade ao esporte. Então, o Exército Brasileiro, ele incentiva bastante o esporte. Ele tem suas equipes em todos os níveis, desde o nível batalhão, regimento, até nível exército e até Forças Armadas, campeonatos mundiais. Então, são vários níveis ali que o militar pode atingir na sua carreira aí de atleta paralela à sua carreira militar, né? É interessante que o esporte, como um todo, seja para um adolescente, para uma criança, ele faz parte da formação, você melhora a parte de cognição, de equilíbrio, de relação. Então, o esporte é muito bom e nós devemos incentivar cada vez mais a prática. E quando você se torna militar, no militarismo, a prática de atividade física ela é mais do que necessária, ela faz parte do dia a dia do militar. E o militar, na sua formação, tem atividade física praticamente diária, ainda mais quando está na formação, quando é novo. E isso é muito bom, porque o senhor já tinha um preparo. E como é que faz para estar dentro de uma rotina militar e conseguir tempo para praticar praticar o esporte, no caso, triatlo, em alto rendimento? Como é que faz para conciliar isso tudo? Bom, o esporte ele é muito praticado nas Forças Armadas, porque isso do Brasil e do mundo, né? Porque o esporte é uma forma de você imitar o combate e desenvolver certos atributos que são necessários para os combatentes. Diversos atributos, como resistência, tolerância à fadiga,
resiliência. Então, a gente poderia enumerar aqui vários atributos. No expediente normal do Exército, a gente cumpre um expediente de 8 da manhã às 5 da tarde, normalmente, na maioria das organizações militares do Brasil, com algumas exceções, peculiaridades do local, né? É designado por volta de 1h30 dessas 8 horas de expediente, 1h30 para o treinamento físico, porque nós militares temos que estar em forma para cumprir nossas missões e, além de para cumprir nossas missões, para estar em condições de combater. Então, ao longo do ano, nós realizamos 3 TAFs no Exército, onde somos testados e conceituados quanto à realização desses testes. Então, isso obriga o militar a estar sempre em forma e pronto com a parte física em dia para estar pronto para o combate. Isso é interessante, porque você, tendo a prática esportiva na sua rotina, facilita para um atleta, porque o Coronel Jefferson, ele sendo militar, ele se tornou um atleta de elite no triatlo, representou algumas vezes, participou de provas nacionais e internacionais, inclusive representando as Forças Armadas em alguns torneios. Então, essa prática de atividade física, juntamente com treinamento específico e intenso, levou ao alto rendimento. E é importante você ter uma preparação. E o senhor me estava conversando comigo que o senhor é o famoso calção preto, short preto do Exército. O senhor tem formação em educação física na Escola de Educação Física do Exército, não é isso? Sim. Como é que funciona essa escola e o que trouxe de positivo para o senhor? Bom, a Escola de Educação Física do Exército funciona no Rio de Janeiro, a famosa ESEFEX, lá dentro do Forte São João. Então, o oficial do Exército que tenha um currículo desportivo ao longo da sua carreira militar, ele pleiteia fazer esse curso dentro do número de vagas. Na minha época era aproximadamente 50 vagas. E aí ele cursa Educação Física. É um curso voltado para o desporto, então para a prática desportiva, para rendimento e também para desenvolver o desporto no corpo de tropa, nos quartéis, assim como são esses militares que vão organizar os testes e o treinamento físico dos demais militares do Exército Brasileiro. Eu queria, Coronel, que o senhor me contasse um pouco das principais provas que o senhor participou. Então, o triatlo se tornou a sua modalidade. Eu acho que todos sabem o que é o triatlo. O triatlo é um esporte que são 3 modalidades. Você faz natação, depois você faz o ciclismo, depois você faz a corrida. E são vários modelos de prova com distâncias, desde um sprint, que nós chamamos, que é um curto, até o full, que é uma marca famosa, o Ironman, que são as distâncias longas. São várias provas com várias distâncias. Eu queria que você me contasse um pouco da trajetória do senhor, das principais provas que o senhor participou, as principais conquistas, como é que foi essa parte da carreira do senhor como um atleta profissional. Certo. Bom, então a transição foi a seguinte: eu ingressei no Exército em 97, logo já fui designado para o pentatlo militar, que eram 5 modalidades. Essas modalidades envolviam a corrida, a natação, o tiro de fuzil, envolvia arremesso de granada e uma pista de obstáculos. Então, durante a formação do oficial, que são 5 anos, 1 ano de escola preparatória e 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, eu era atleta de pentatlo da AMAN, Academia Militar. Aí fui designado para servir após a minha formação como aspirante em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Aí lá eu continuei participando de provas de pentatlo militar, só que eu conheci alguns militares que praticavam o triatlo, e aí teve, na época, o Capitão Wagner, era um triatleta com um certo nível nacional na categoria dele, que começou a me treinar, a me preparar. Isso foi em 2003.
Em 2004, eu fui participar do Campeonato Brasileiro das Forças Armadas. Então, foi uma competição na distância standard. Na época, a gente chamava de distância olímpico, né? Ainda chama. 1.500 de natação, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida. Então, eu já tinha 1 ano e meio de treino e mais toda aquela bagagem esportiva do pentato militar, do atletismo, que eu vinha trazendo desde 5 anos de idade, né? Então, isso facilitou um pouco o meu início no triatlon. Aí eu participei desse campeonato brasileiro, envolvia todas as forças, bombeiros, exército, marinha, aeronáutica, policiais militares. Era como se fosse um grande peneirão, assim. Todo mundo reuniu 100 e poucos militares lá no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e foi disputado um triatlon standard. Aí ali foi minha primeira prova importante, foi meu primeiro olímpico, e eu tive, não vou dizer sorte, porque a sorte acompanha quem treina, né? Sim, sim. Mas eu treinava bastante e consegui ser o 6º das Forças Armadas. E casualmente tinham 6 vagas para ir para o Campeonato Mundial Militar na França, em Belfort, em 2004, na França. E aí começou... Ali eu tive que treinar muito, porque ali eu fui destacado para ficar treinando junto com a equipe das Forças Armadas. E nós faltavam 3 meses para o Campeonato Mundial. Ali eu comecei a entender o que era o alto rendimento. Comecei a treinar com atletas profissionais. E aí começou... eu tive essa transição para o triatlon, mas não só para o triatlon, do esporte amador para o alto rendimento. Que é bem diferente. Que faz tem algumas peculiaridades. Bem diferente. O treino é mais intenso, a dedicação, todo um preparo, alimentação, fisioterapia, a parte de musculação. Exatamente. Isso é bem... E como o senhor falou que a sorte acompanha quem treina, eu vou lhe fazer uma pergunta. A disciplina, ela é um talento ou é uma escolha diária? A disciplina, eu acredito que é uma escolha diária, porque eu amo treinar, eu amo o processo, mais até do que a competição. Isso desde sempre teve na minha vida. A competição é um motivo para eu planificar o meu treino, direcionar. Mas eu gosto daquele treino diário. Só que nem todo dia eu acordo disposto. Às vezes eu brigo com o soneca do celular, mas a disciplina que faz eu dar a continuidade, ter a constância.